Boa tarde! Chega mais que o Vitrine Revista tá só começando por aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Quinta-feira, dia 22 de janeiro. E nós seguimos por aqui, ó, juntinhos até às 3 da tarde. Vamos então conferir as atrações de hoje. Eu recebo aqui a psicóloga Monique Farber para falar sobre maternidade e férias. Como fazer para manter o equilíbrio entre os dois. E por aqui também a psicóloga especializada em oncologia e cuidados paliativos, Letícia Miller, que vai falar sobre a importância da escuta e do acolhimento ao paciente. E a maravilhosa Juliane Cuiava foi conhecer um influenciador que teve mais de 20 milhões de visualizações em um único vídeo. E sabe qual que era o conteúdo? Astros, astrologias e signos. Daqui a pouquinho a gente vai te mostrar tudinho. E na cozinha, a Manu Alcântara vai ensinar como fazer um hambúrguer vegano de grão de bico. Ficou curioso ou curiosa por aí? Então fica comigo que o Vitrine Revista tá só começando. Tarobá, tá tudo aqui, confia. Bom, as férias escolares chegam trazendo aí momentos de convivência e carinho, mas também podem intensificar a sobrecarga emocional das mães. A rotina muda, as demandas aumentam, muitas vezes o autocuidado fica em segundo plano. Para falar sobre a maternidade, saúde mental e como equilibrar o cuidado com os filhos sem esquecer de si mesma, eu converso agora com a psicóloga Monique Farber. Tudo bem, Monique? Tudo bem? Tudo ótimo. Prazer estar aqui. Prazer, novamente, né? A gente estava comentando que a gente se viu aí ano passado, final do ano passado por aqui. Exato. Seja bem-vinda de volta. Obrigada. Monique, a gente está nessa época, então, de férias. Os pais aí procurando sempre alguma atividade, alguma coisa para ocupar os filhos ou fazer com os filhos. Como que é esse desafio, né? Como que uma mãe pode fazer para conciliar as duas coisas nesse momento? Exatamente, é um super desafio, né? Até porque acaba aí modificando toda a rotina, que é um momento muito especial, sim, né? Se a gente pensar do ponto de vista da criança, do desenvolvimento infantil, dos adolescentes, as férias escolares, elas são muito necessárias, né? Precisa fazer essa pausa na rotina, das atividades, das responsabilidades e ficar de férias, né? Então, assim, não ter aquele horário para levantar, ter essas questões mais flexíveis da rotina, isso faz muito bem para o desenvolvimento. Em contrapartida, como conciliar full time as crianças em casa, né? E muitas vezes os pais não estão de férias, né? Então tá na rotina normal e a criança tá ali. Exato. Então vamos pensar no cenário ideal. As crianças estão de férias e essa família toda está de férias. Ok. Aí então, é muito bom. É muito bom quando isso acontece, mas infelizmente essa não é a realidade, né? Da grande parte de todos nós aqui. Então, o que fazer? Pensar numa paternidade real, aquilo que é possível, tá? Então, quando a gente pensa muito nessa questão sobre o ideal e aquilo que é possível, que tem uma diferença. Uma diferença grande, né, Monique? Isso, exatamente, porque uma coisa, eu quero que meu filho não fique nas telas, eu quero todos os dias ter tarefas e atividades super lúdicas, etc. Tá, mas e o tempo para preparar essa mini colônia de férias em casa e energia e gasto, planejar tudo isso? É muito difícil. Então, o que nós precisamos fazer? Aceitar a realidade e é o que tem, né? Então, sempre que possível, um tempo de qualidade, tá? Então, essa mãe, esse pai, fazer um adendo aqui, um recorte, porque sabemos que tem muitos pais presentes, muitos pais parceiros, mas infelizmente a maternidade ainda se encontra sobrecarregada e às vezes sem tanta rede de apoio. Então, pensar sobre isso, que essa mãe que muitas vezes está sozinha ou que não recebe tanta ajuda, tanto apoio, o que ela pode fazer? Em primeiro lugar, aceitar e pegar leve consigo mesma. Não se cobrar tanto.
Exato. Acho que isso é muito da mulher também, né? A gente se cobra muito, tem que fazer muita coisa, tem que entregar muita coisa, tem que ser tudo perfeito, e nem tudo é perfeito. Nós não somos perfeitos, né? Exato. E nessa questão da maternidade, conciliar maternidade com o trabalho é um grande desafio, né, Monique? É, com certeza. No sentido assim, vai entregar aquilo que é possível. Então, se eu tenho lá as minhas 8 horas de trabalho, onde que vai estar o meu filho? Como que eu vou me organizar para isso? E essa mãe que chega em casa depois de um expediente de 8 horas de trabalho, tá feliz de ver o filho, obviamente, mas não vai ter o mesmo pique. Né? Se a gente pensar aí de uma criança que está cheia de energia. Tá cansada do trabalho, ainda tem a criança ali cheia de energia para brincar. Isso. Então, assim, entregue o seu melhor para o seu filho, para a sua criança, mas também entenda que pode ser que nas férias vai ficar um tempo a mais nas telas do que essa mãe gostaria, né? De que não vai ser tudo tão perfeito. Então, viver o real e não tanto o ideal do que se busca. Uma dica importante para as mães, nesse caso, é pegar leve consigo mesma, o autocuidado e pedir ajuda. Aceitar ajuda, soltar o controle. Tá? Então, assim, não consegui fazer o almoço ou estamos comendo o que é possível, né? Não consegui preparar a mesa do jeito que eu gostaria, não consegui, ficou louça na pia hoje, sabe? Então, assim, não precisa, né? Não tem que nada, são muitas imposições sociais, exatamente como você disse. Sim. Essa coisa, né, do olhar da mulher para si mesma, como se tivesse que estar tudo perfeito. Não tem, não vai ficar, porque não somos perfeitas e não precisamos ser. É muita coisa, né, para dar conta, é muita coisa. E além disso, né, você comentou que é importante aceitar a ajuda quando ela aparece e saber pedir ajuda também, né? Sim. E saber pedir ajuda não quer dizer que você é uma péssima mãe, né, Monique? Muito pelo contrário. Você pode explicar um pouquinho sobre isso? Pelo contrário. O ideal, né, e quando a gente fala desse tema, eu gosto muito daquela frase, né, daquele ditado que diz assim, para criar, precisa de uma aldeia para criar uma criança. Né? Então, colocar toda essa responsabilidade em um só cuidador é muito cruel. Né? Então, a gente tem que saber que precisa, não é que essa mãe não está dando conta, não é que essa mãe não... então, no que ela precisa? A mãe né, essa mãe, esse pai, essa família, garantir o cuidado, né, os cuidados básicos, a segurança. Uma dica, essa criança precisa de outras crianças para brincar. Então, principalmente os mais pequenos, mães, tem essa falta, né? Colhem em outras mães que têm filhos mais ou menos da mesma idade, façam programas juntos, porque aí as crianças elas gastam energia entre si, né? Que isso é muito bom, pensando do ponto de vista aqui dos adultos cuidadores, em um ambiente seguro em que você possa estar observando. Mas a criança ela se desenvolve, ela precisa de outras crianças para brincar, né? Para se desenvolver, para ter experiências. Uma outra questão importante é que as férias não precisam ser espetaculares e divertidas 24 horas por dia. Porque senão a gente fica com a ideia de que tem que ter uma colônia de férias em casa, um parque de diversões em casa, e se frustra quando não consegue isso. Não, é a rotina, é o dia a dia. É muito importante também que as crianças ou adolescentes tenham esse momento de poder estar na sua casa, no seu espaço, na sua rotina, com calma, com tempo, né? Então, nem todo dia vai ter sobremesa, nem todo dia vai ter programações maravilhosas. É o que tem naquele dia, aceitar a frustração, porque não é porque é férias que vai ser sempre muito divertido. Tem momentos que as crianças só querem atenção, né? Às vezes não querem ir para um parque de diversões, quer a atenção do pai, da mãe, que tá ali, né? Passa muito tempo longe, você falou da carga horária, 8 horas de trabalho, a criança lá na escola, só se vê à noite, já perde a hora de dormir. E é um momento de se conectar também, né? Uma oportunidade para se conectar com o seu filho. Isso, estar com consciência naquele momento presente. Eu só tenho 1 hora, então vai ser aquela hora que você vai estar inteira naquele momento, com consciência, com atividade simples do dia a dia. Nem sempre vai ser muito fantástico. É no dia a dia que a vida acontece, com afeto, com amor, com consciência. É isso. E falando dentro desse assunto, me veio agora uma memória
na escola, sempre no início da aula, pelo menos nas escolas que eu estudei, pediam pra gente fazer um resuminho, um textinho, né? Falando o que a gente tinha feito nas férias. E as minhas férias sempre foi em casa, com a minha família, com os meus primos, indo na casa da tia, que eu não ia há muito tempo, brincando com os meus primos no quintal de casa, com lama, com terra, essas coisas. E eu escrevia lá muito feliz que eu tinha feito isso com os meus primos, tinha passado tempo com eles, tinha ficado muito tempo com a minha mãe, que a gente tinha essa questão da distância por conta da rotina, escola, trabalho. Sim. E é uma infância muito feliz, não precisa ser uma coisa mega, né? Não precisa gastar rios de dinheiro para ser especial, né? Exato, exato. Acho que isso é uma coisa bem importante da gente trazer. E muito da idealização do que se coloca. Então, né, dessa mãe de repente não querer frustrar, dessa dificuldade e tudo mais, tá tudo bem. Vamos lidar com a culpa. Os filhos precisam também dessa frustração, dentro daquilo que é possível, pensando também na guarda compartilhada, nos pais separados, nas realidades de parentalidade solo. Então, cada um sabe da sua realidade. Quando a gente rola um feed, né, de uma rede social, às vezes a gente acaba tendo a vontade de se comparar, e isso é muito ruim, um grande malefício para a saúde mental, porque nenhuma realidade é igual, nenhuma família é igual, nenhum jeito de ser mãe ou de ser pai é igual. É isso. Monique, muito obrigada pela Imagina, conversa. obrigada a você. Gente, agora nós vamos lá para nossa cozinha, ver o que está saindo por lá, que você já vai saber. Bora lá comigo. Estou chegando por aqui na cozinha do nosso Vitrine Revista com a Manu. Tudo bem, Manu? Tudo. Seja muito bem-vinda. Obrigada. O que você vai preparar pra gente hoje, Manu? Hoje eu vou estar preparando um hambúrguer vegetariano com grão de bico para nossa proteína. Delícia. Muito bom. E essa é uma opção não só para quem é vegetariano, né? Quem come carne, quem come as outras coisas também pode comer. Também pode, porque fica super gostoso, e uma observação bem grande, ele é sem glúten. Sem glúten. Uma opção para quem também é tolerante a glúten aí. Quem não quer, quem tem por opção não comer glúten ou não pode, essa aqui também é uma receita muito boa. Sim. E daí o que a gente vai precisar, Manu? A gente vai precisar para o nosso hambúrguer grão de bico, farinha de amêndoa, tomate seco, sal, pimenta, alho e cebola. O tomate tem que ser o tomate seco. Ou dá para substituir também por o tomate normal, né? Então tá Quem bom. quiser fazer ali um tomate confit também. Maravilha. Gente, a receita tá aí na sua tela. Você pode agora fazer aquela foto, bater aquele print ou anotar aí no seu caderninho de receitas também para você testar aí na sua casa esse hambúrguer de grão de bico que a maravilhosa Manu vai preparar pra gente. Então, já que passamos tudo que a gente vai usar, por onde que a gente começa? Então, aqui eu tenho o grão de bico já cozido, né? Vocês podem cozinhar aí na sua casa. Tem eu algum vou usar tempo em questão do cozimento? uns 10 minutinhos na pressão já cozinhar ele. Eu vou estar utilizando o processador, mas se você não tiver, você pode estar utilizando o liquidificador. Tá, que também dá o mesmo resultado. que a Dá o gente mesmo precisa. resultado. Aqui eu vou estar colocando um pouquinho, aí vai estar as quantidades certas para vocês. A gente vai colocar o grão de bico, tomate seco, Tomate seco. cebola picadinha já, para ajudar o nosso processador também, né? No caso, é só ir misturando tudo? Só misturar tudo, a gente vai bater ele no processador, passar pro bowl e misturar com a farinha para ele dar um ponto de uma massinha mais firme. Porque aqui ele vai ficar, ele ainda não vai ficar no ponto de massa que a gente Não. precisa. Entendi. Tá, daí o sal, né? Sal. E pimentinha do reino, se você gostar. Se você quiser colocar outro tipo de tempero, também pode. O Daí tempero fica é da bom que opção. é a gosto, né? Isso. Se quiser colocar, se não quiser. A cebola também, você tá usando a cebola roxa, mas pode ser aquela cebola Pode ser a tradicional. branca também. Então tá, agora o processador. Ai, Ah, legal. Gente, muito rápido. é bem rapidinho. Aqui ele vai só triturar um pouquinho.
Esse é o pontinho que a gente precisa, então. Esse é o ponto que a gente precisa. Daí a gente vai passar pro bol. Ele fica bem firme. Ele fica como se fosse uma farofinha, né, Manu? É. Aham. E daí um pouquinho da farinha de amêndoas. Pode ser a farinha de trigo também, para quem não tiver de amêndoas. Só que a de amêndoas, ela deixa ele, se torna sem glúten, né? Ah, sim. Daí, caso você não tenha essa questão com o glúten, você pode usar a farinha branca normal. mesmo? Aham. Farinha de trigo, né, no caso. Isso. E aqui só ir misturando. É, agora é hora de colocar a mão na massa, sem nojinho. Essa é a melhor parte pra mim da receita, É. quando tem massa, assim, pra misturar. Nossa, é uma terapia. Daí Mexer ele vai com ficar massa. com pontinho. Quando, para quem faz já receitinhas em casa e faz massinha de farofa de cuca, ele fica assim, ó. Você junta ele, coisa. Quando você aperta, ele despedaça. É parecido, então, com a farofinha da Isso, cuca. bem parecido. E agora é só moldar os hambúrguerzinhos do tamanho que você quiser. Se você quiser grande, pequeno. Daí Entendi. vai moldando com a mão. Esse é um processo muito rápido, então, do hambúrguer que a gente está fazendo aqui, que é um hambúrguer de grão de bico. E falando mais sobre as receitas, Manu, e sobre você, tem mais algum outro tipo de comida, alguma outra receita que você gosta também de fazer? Ah, eu gosto muito de estar mexendo com questão de massa mesmo. Cuca, pão, adoro fazer. Inclusive, os pãozinhos que eu trouxe hoje pra gente aqui, eu que Você fiz. que fez? Olha só, gente, tá lindo esse pão. Nossa, pão é uma coisa que eu ainda tenho que aderir, essa habilidade. É difícil. Até ele ficar, né, ficar macio, É aquele pãozinho crocante tipo por de fora. vó. Vou pegar um pratinho aqui pra ele. E falando sobre esse pãozinho aqui que você fez, o que que você usou? Eu usei nele trigo, leite, um ovo, açúcar, sal, fermento de pão, Um ovo só? um ovo só. Uhum. E o fermento, né, de pão. Aham. E daí questão do formato, daí dá pra escolher na hora ali, Dá né? pra o que você escolher, quer. aham. Aham. Essa receita que você usou, então deu pra fazer todos esses pãezinhos aqui. Deu pra fazer um pouquinho a mais, só que eu trouxe pouquinho, né? Ah. Ele rende mais ou menos um pão caseiro grande. Dá pra você porcionar, que o pão de hambúrguer, ele tem um processo mais lento de fermentação. Entendi. E a gente tá aqui agora, você tá preparando essa massinha de grão de bico. Tem a possibilidade, ou já existe alguma outra receita que tenha uma massa também na opção para os veganos que não seja o grão de bico, que dá para usar alguma outra coisa? Para os veganos, ele entra. A questão só é do que a gente vai utilizar o leite que está no pão, o queijo, né, mussarela, Sim. que não entra na opção deles porque eles não comem nada, nem derivados Que vem de origem animal, né? de origem animal. Aham. E daí, aqui, por exemplo, eu vi que você montou ali, e daí ele tem essa questão de ser um pouquinho mais quebradiço, né? Isso. Tem que ter esse cuidado também na hora da fritura. Sim, a gente só vai estar grelhando ele vai ficar tipo um franguinho empanado. Uhum. E daí, assim, então o tempo dele de panela não é muito. É bem rapidinho também. É bem rápido, É só pra só dar questão uma... de grelhar ele dos dois lados. Só pra dar uma douradinha. Ele tá No quebrando caso, bastante. forno não precisa. Forno não. Uhum. E como que você aprendeu a fazer essa receita? Muitas pesquisas. Fiquei até 2 horas da manhã acordada. Estudando, pesquisando. Que, para quem assistiu, Sou Chefe, todas as receitas minhas de hambúrguer que eu fiz, eu tive destaque, né? Então, pensei, por que não fazer um vegano, né? Pra incluir esse meio também Pra ali, ter né? essa opção, né? Sim. E como que foi pra você participar do Sou Chefe? Aproveitando aí a deixa. Foi legal. Foi eu legal? adorei. Você gostou de ter participado? Sim, muito. Tem algum momento que você lembra, assim, ou que te marcou mais durante o reality? A minha eliminatória. É. Nossa. Ah, é um dia triste, né? esse? É bem triste. Mas daí, assim, falando em prova, teve alguma prova que foi bem difícil? Teve a da panzanella, que inclusive foi a que me eliminou, que eu não sabia o que era. Mas Panzanella? Panzanella. Explique então pro pessoal de casa o que é. É uma saladinha de pão. Aham. Ela é bem simples de se fazer, né? Mas Mas era algo novo pra você naquele era momento. algo novo. Eu nunca tinha feito. Uhum. Mas depois, quando eu voltei na repescagem, eu voltei
inclusive por causa dela. É? Uhum. É mesmo? A receita que você estava com medo ali, que você não sabia, foi a que te resgatou. Foi a que me resgatou de volta. E por que que ela é uma receita... Ela é uma receita difícil? Ou não? Ela é tipo, você vai cortar o pão em cubinhos, né? Uhum. Vai grelhar ali ou assar ele no forno com os temperinhos e fazer uma saladona. Colocar ele no meio da salada e fazer uma saladona. Entendi. A questão era que realmente era algo novo, né? E tudo que é novo dá aquele Dá um medo. medinho, né? Até porque você não sabe qual que é o resultado final ali, né? Quando você já provou uma receita, você já sabe que sabor que tem, que textura que tem, qual ponto tem que ficar, é muito mais fácil, né? Muito mais fácil. Uhum. Mas, no geral, foi bom ter participado do Foi seu chefe. incrível, nossa. Uma experiência muito boa. Então tá. Agora, voltando aqui, Manu, pra nossa receita, você já colocou ali, então, o azeite, né? Sim. Bem pouquinho, que daí você tinha comentado que era só pra dar uma Para quem douradinha, tem né? a panela antiaderente e quiser colocar sem o azeite, pode estar colocando. Aham. O azeite já ajuda a dar uma douradinha ali, aquela corzinha de De coisa boa, né? coisa boa, de gordura. Gente, aqui então, já tá no ponto de colocar lá na panela ou não? Tá Tem que esperar aquecendo esquentar um ainda. pouquinho? Então, aquecer a panela. Tá. Então, em relação a isso, será que a gente já consegue ir cortando o pãozinho pra gente Vamos. já deixar mais ou menos montadinho aqui? Pra você que tá chegando agora no nosso Vitrine Revista, a Manu tá fazendo aqui pra gente um hambúrguer de grão de bico. E a gente já tá no meio do processo. O pãozinho foi ela quem fez, dela já montou aqui os hambúrgueres. E a gente tá esperando a panela aquecer pra poder passar o hambúrguer lá, dar aquela tostadinha, né? Deixar aquele douradinho. Pra gente colocar no pão, uma receita muito rápida. Bem rapidinha. Uhum. Aqui para os nossos acompanhamentos a gente vai ter alface, tomate, cebola para quem gosta e eu trouxe um molhinho de abacaxi com mel e pimenta Delicioso. para dar um agridoce. Gente, olha, depois que eu conheci esse tal desse abacaxi com pimenta, geleia, né? É. De abacaxi com pimenta, meu Deus. Tudo que vem com abacaxi com pimenta, É eu gostoso, amo. né? Nossa, muito bom. E a pimentinha, né? Sim. Dá aquele tchan. Que daí pode ser com pimenta, sem pimenta, depende, né? Se você gosta No churrasco. ou não. Meu Deus. Eu tô nessa vibe aí do agridoce, com as coisinhas salgadas. Aqui Aham. daí, quando a panela aquecer bem, a gente coloca os hambúrguer para ele dar uma douradinha de cada lado. Uhum. Se você fizer na sua casa com um grão de bico quente já, ele vai ficar uma massinha mais molhadinha, não vai quebrar tanto, tá? Maravilha. Então a gente já tá aqui nesse processo da parte do hambúrguer, que tá ali dando uma leve tostadinha, que é algo super rápido. A Manu vai continuar aqui na receita. No final do programa a gente traz o resultado para você. A gente vai pro intervalo rapidinho, a gente já volta com mais. Nosso Vitrine Revista e agora nós vamos ao vivo da redação da Tarobá com a repórter Gemima de Oliveira, que vai trazer pra gente aí todas as informações do nosso portal tarobá.com.br. Boa tarde, Gemima. Boa tarde, Pamela. Boa tarde para quem está acompanhando o Vitrine Revista. O destaque de hoje é para falar sobre cinema, o cinema nacional, que tem ganhado reconhecimento na cena internacional. O filme O Agente Secreto foi indicado ao Oscar em 4 categorias. A lista de indicados ao Oscar saiu hoje, nesta manhã, e o filme Agente Secreto está indicado em 4 dessas categorias da premiação, que vai ser realizada no dia 15 de março de 2026, ainda esse ano. Outro filme também brasileiro, de um diretor brasileiro, está indicado ao Oscar, que é o filme Sonhos de Trem, que conta a história de um homem que conseguiu, ajudou a construir pontes e também ferrovias nos Estados Unidos. Mas o filme Agente Secreto está indicado na categoria de melhor filme internacional, melhor ator, com o ator Wagner Moura, e também melhor elenco, que é uma nova categoria na premiação e que o Brasil já começa com grande destaque nessa nova categoria. Aqui no portal Tarobá é possível conferir outros indicados ao Oscar 2026 e o que acontece agora é uma campanha fervorosa para que o filme Agente Secreto ganhe ainda mais destaque no cinema internacional. Então agora a produção começa a chamar os atores para fazer cada vez mais entrevista e também intensificar a exibição do filme no cinema internacional para que ele chegue com uma boa campanha e com uma boa
provável, né, indicação e provável vitória no Oscar de 2026. O filme, ele está aqui indicado, é possível conferir mais informações sobre o filme Agente Secreto, que conta a história de um professor que precisa lidar com um passado conturbado em meio à ditadura militar. O filme tem grandes chances, mas ele está concorrendo com outros gigantes de Hollywood, e assim também como o ator Wagner Moura, que também vai concorrer com os gigantes atores de Hollywood. Aqui no portal Tarobá é possível conferir também a lista de todos os indicados em diversas categorias, inclusive esse outro indicado ao Oscar é por um diretor brasileiro que ficou indicado em melhor fotografia. E aqui é possível conferir também todas as outras categorias e filmes para o Oscar, que vai ser realizado no dia 15 de março lá em Los Angeles, e a gente espera muito que o Brasil chegue com grandes chances de vitória. E para se manter muito bem informado, saber mais detalhes dessas e outras notícias de Cascavel e região, só acessar o portal tarobá.com.br. Volto com você, Pamela. Muito obrigada, Gemima, por trazer todas as informações do nosso portal tarobá.com.br. Gente, agora nós vamos falar sobre câncer e cuidados paliativos que ainda despertam muitas dúvidas, mas esse cuidado vai muito além do tratamento da doença. Ele também envolve escuta, acolhimento e respeito à história de cada paciente. E para nos ajudar a entender melhor o papel da psicologia nos cuidados paliativos oncológicos e a importância também do olhar humanizado e individual, aqui comigo a psicóloga especializada em oncologia e cuidados paliativos, Letícia Miller. Boa tarde, Letícia, tudo bem? Boa tarde, tudo ótimo. Um prazer estar aqui com você falando sobre esse assunto tão importante. Muito importante, né? E já para a gente começar, explica para mim o que é um cuidado paliativo e qual a importância da psicologia nesse processo. É uma abordagem de cuidado em que o foco não é ter uma cura acima de qualquer coisa. O foco é olhar para esse paciente que foi diagnosticado com uma doença grave, uma doença progressiva, e tratar ele como um todo, olhar para todas as suas dimensões. Então, o objetivo é tratar o sofrimento, tanto físico, psicológico, o espiritual e também o social. Diferente do que muita gente pensa, os cuidados paliativos não entram só na fase final de vida, ele pode entrar desde o iniciozinho. Diagnosticou, já pode ser começado essa abrangência de cuidados que envolve diversos profissionais e prestam um atendimento muito mais personalizado e muito mais atento para esse paciente. E a oncologia é algo bem delicado, né, Letícia? Porque a gente está falando de pacientes aí com diversos tipos de câncer que estão passando por um processo, aquele processo, quando fala do diagnóstico, de entender o que está acontecendo, de aceitar o que está acontecendo, de ter que passar por um tratamento muitas vezes muito rigoroso, né? E começa então desde o diagnóstico, não precisa ser necessariamente no momento em que o paciente ali já fez de tudo e agora só está esperando, né? Não é bem assim. Isso. Muita gente pensa que cuidados paliativos é quando não tem mais nada para se fazer, mas não, cuidados paliativos ainda tem uma infinitude de coisas para serem feitas. Enquanto ainda está buscando uma cura para essa doença, pode estar sendo realizado esse cuidado. Só significa que o foco maior não é alcançar essa cura. O foco maior é que o paciente fique bem, dentro das possibilidades, dentro do que é ficar bem para ele. E como que é o teu dia a dia, assim, no teu trabalho diretamente com os pacientes, para quem está em casa também entender como que funciona na prática esses cuidados paliativos, que a gente já entendeu que é realmente para melhorar aí a qualidade de vida nesse processo que muitas das vezes, como a gente comentou, é muito doloroso. Como que é a tua rotina junto com esses pacientes em relação a cuidados paliativos? Eu atuo tanto em ambulatório, fazendo atendimento clínico, padrão 50 minutos, só eu e o paciente, como também trabalho no hospital, fazendo interconsulta com os demais profissionais, atuando enquanto ele está internado, na UTI, nos diversos setores. E eu começo quando o médico me comunica que vai chegar um paciente novo. Às vezes, antes mesmo do diagnóstico, antes mesmo de ter a confirmação, eu já faço um primeiro contato para ele já ir me conhecendo, já ter um vínculo ali, já saber como que é a minha cara. E já ir entendendo como que está esse momento para ele, o que ele espera desse exame, o que ele espera que vai ser, se der positivo, o que ele tem de referência. Quais são as expectativas dele em relação a esse momento que ele está vivendo, né? Exatamente. E a partir disso, eu começo a entender como eu posso ajudar ele nisso tudo. Eu preciso primeiro ouvir ele e entender qual que é a referência que ele tem do câncer, da doença, do tratamento,
como é pensar em morte para ele, como que é pensar nisso tudo. Então, a partir dessa primeira conversa, eu vou delineando como vai ser os próximos tratamentos, os próximos acompanhamentos, o que eu vou trabalhar com ele, o que ele precisa ser trabalhado, o que ele quer conversar sobre. Essa é uma área muito sensível, né? Eu imagino, assim, que o dia a dia são muitas emoções, são muitas conversas intensas que acontecem. Eu imagino, né, você aqui descrevendo como que é o seu trabalho. E por que você decidiu trabalhar nessa área? Teve algum motivo, assim, especial? Olha, desde a faculdade, eu me apaixonei pela psicologia hospitalar desde a primeira aula. A professora começou a falar sobre e eu já, meu Deus, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. E quando eu comecei os estágios, comecei a ver na prática e pareceu que tudo fez sentido. É muito bom você sentir que você consegue estar presente para ouvir, para ajudar, de uma forma mínima que seja, mas estar ali para essa pessoa num momento tão sensível. Não só para o paciente, mas também para a família. O estar presente é algo sem preço. E teve algum caso, algum paciente que te marcou, né? Que até hoje você atendeu, né? Passou por todo esse processo que ainda hoje você lembra? Sim, tive alguns. Mas eu acho que o mais marcante foi uma paciente oncológica. Ela chegou pra gente, infelizmente, já no estágio final, assim. Ela já tinha feito tratamento em outro serviço por algum tempo e teve uma recidiva, acabou voltando e quando ela chegou já estava em fase final de vida. Nós fizemos o internamento dela no hospital e acompanhamos esses últimos dias. E foi um trabalho que me marcou muito porque eu fiquei com ela e com a família toda veio visitar, era entra e sai do quarto o tempo todo, levaram criança, a gente conseguiu fazer um trabalho muito legal com toda a família, todo mundo conseguiu se despedir, eles cantaram para ela, fizeram brincadeiras, ela conseguiu tomar um último sorvete com o filho mais novo dela antes de acabar perdendo a consciência, então ver toda aquela comoção da família, ver como... até que eu tô começando a chorar já. Imagino, você descrevendo aqui já é muito emocionante, né? Tomar, por exemplo, um último sorvete com o filho, imagina? Sim. Então, esse caso é um caso que você lembra até hoje? Sim, e foi um caso que eu fiquei no último dia de vida dela. Eu comecei 9 horas da manhã no quarto e eu saí 6 horas da tarde. Eu fiquei o dia inteiro com eles, conversando com várias pessoas da família e fazendo o máximo que eu podia naquele momento. Então, no final de tudo isso, consegui olhar para esse momento e ver beleza nele, ver que tem um lado bonito nisso tudo, é maravilhoso. Vale a pena. Vale, com toda certeza. Letícia, muito obrigada pela conversa, parabéns pelo teu trabalho, né? Pela escolha da tua profissão, que é ajudar as pessoas nesse processo tão delicado da vida, receber um diagnóstico como esse, eu imagino que não é fácil para ninguém. E você tá lá apoiando, conversando, não só com o paciente, mas com toda essa rede de apoio, né? Proporcionando e ajudando a proporcionar esses momentos, é muito lindo. Parabéns, tá? Muito obrigada pela Obrigada a conversa. você. Gente, agora mudando um pouquinho mais de assunto, a gente vai agora ver um vídeo, aliás, entender e conhecer a história de um vídeo que ele viralizou na internet, mais de 20 milhões de visualizações, um vídeo que fala aí sobre astrologia, signos, e foi feito pelo influencer Marcos Possetti, que bateu um papo com a nossa repórter Juliane Cuiava e contou um pouco como foi o início da sua jornada e traz aí muita inspiração pra gente, veja só. Gente, Marcos Possetti viralizou nas redes sociais, ganhou o coração da galera falando sobre signos. Agora tem um porém, ele é advogado. Marcos, como assim? Me explica como que a astrologia surgiu na sua vida e como que foi essa mudança, né, de profissão, enfim. Gil, muito obrigado primeiramente. Para mim é uma honra estar aqui sendo entrevistado por você. Mas, gente, olha que doideira. Eu comecei a falar de astrologia, de aprender astrologia, na verdade, assim, a minha avó, ela sempre gostou muito de astrologia. E quando nós íamos pro final do ano, tinha um almanaque de astrologia, de previsões de todos do ano. Como que o ano ia ser para cada signo, na parte do amor, relacionamento, saúde, família, trabalho, sabe?
E aí eu ficava muito interessado. Então eu tenho essa memória afetiva muito legal da minha avó, sabe? Todo ano eu ficava animado pra pegar e abrir um almanaque, sabe? Pra ver o que ia acontecer no meu ano. E aí características, pedra de cada signo, sabe? O elemento. E eu gostava muito. Aí quando eu tinha lá pelos 20 anos, eu saía pra balada e eu adorava fazer uma mapa astral das pessoas. Eu gostava assim, de ficar interagindo, de trocar, às vezes conhecia a pessoa na hora e já pegava no aplicativo e fazia uma mapa astral. Então, sempre tive essa presença da astrologia na minha vida. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre gostei muito do direito, sabe? Eu trabalhei em diversos órgãos, fui advogado. Então, para fazer essa transição, foi na pandemia, há 6 anos, né? 6 anos que foi quando eu sempre tive essa vontade, eu assumo para vocês, mas eu ficava pensando, ai, gente, o que eu vou mostrar? Porque rostinho bonito, na minha opinião, tem um monte, sabe? Era complexo, assim. Eu queria mostrar alguma coisa que as pessoas se interessassem. Aí eu comecei a fazer caixinha de perguntas e as pessoas foram perguntando. Fala sobre o meu signo, fala sobre isso, sobre aquilo. Qual que esse signo combina com aquele, sabe? E aí foi desenvolvendo até chegar hoje que eu, graças a Deus, tenho uma quantidade muito boa de seguidores, de amigos, né? Eu considero meus amigos, sinceramente, porque eu sou muito grato, assim. E eu gosto de interagir, ter essa troca e fazer a astrologia de uma forma leve, sabe? E uma coisa também não anula a outra, né? Você trabalhar com entretenimento não anula o bom advogado que você é. Isso que é o legal. Agora, muita coisa mudou, né? Do almanaque lá da sua avó para as redes sociais. Qual que é o maior desafio das redes sociais hoje? Olha, eu acho que o maior desafio das redes sociais hoje é você conseguir entreter o público. Porque hoje a gente vive uma era com muita informação, muito conteúdo, sabe? Então você tem que estar sempre ali pensando numa coisa diferente que você consiga cativar o público. Você começa com uma coisa, dá muito certo por um tempo, mas daí você tem que estar sempre ali se atualizando, vendo um formato diferente, tentando falar de uma outra forma. Hoje o que eu vejo que dá muito certo é meme. Cara, eu amo meme de signo, sabe? Se vocês forem entrar ali na minha rede social, ou se você já me segue, você sabe, né? Que, cara, eu adoro pegar e fazer brincadeirinha de signo. Pega um meme de alguma situação que tá acontecendo na atualidade e você fala, esse aqui é bravo, esse aqui é Laiane, sabe? E você criar essa conexão com o seu público, de você poder compartilhar e mandar brincando, sabe? Porque, Gil, hoje eu acho que muitas coisas são muito densas na internet. E na nossa vida real também, na verdade. Só que aí quando você pega e você quer entrar no seu celular, você quer ver uma coisa leve, divertida, Perfeito. que você não precise ficar pensando muito ou ficar se esforçando para entender. Você quer se divertir, é uma parte de lazer hoje você mexer no celular, né? É um entretenimento também. Porque a astrologia, se você for lá estudar, é um assunto complexo, gente, é um assunto denso, pesado, e você às vezes não quer ficar vendo uma coisa, nossa, super complexa. Você quer ver uma coisa leve, que você aprenda, que você saiba e que você possa compartilhar com uma pessoa que você gosta. Sim, e você tem vários vídeos ali viralizados justamente porque as pessoas elas se conectam com esse conteúdo. Elas entendem quando você fala de um signo, que talvez você está falando de uma característica delas. Isso! E às vezes a pessoa acha legal, às vezes bate aquilo, será que eu sou assim? Posso contar uma história que aconteceu? Por favor! Gente, eu já recebi uma ameaça de morte por causa do meu vídeo. Deus, como assim? Sério, eu fiquei assim, foi assim, a pessoa me mandou uma DM é uma mensagem pelo Instagram. Eu vou acabar com a tua vida, você acabou com a minha vida, né? Aí eu fiquei, gente, mas como assim? Tipo, aí fui perguntando pro moço, né? Era um homem, né? Eu falei, o que aconteceu? Me explica, né? Eu fiz um ranking dos signos mais infiéis. Mas, gente, vou explicar aqui pra vocês. Eu sei que infidelidade tem caráter, criação, situações, pode acontecer. Porém, tem ali um fundinho de verdade que pode acontecer. Vou dar um exemplo. O geminiano é um signo que gosta de novidades, ele acaba tendo a tendência, o geminiano raiz, ele gosta de novidades. E ele pode ter uma probabilidade maior de trair, de ter novas situações e tal. E aí, gente, o cara me mandou essa mensagem, tá? Só contextualizei. Mas ele mandou essa mensagem, daí ele falou que a moça que ele estava ficando, se relacionando, terminou com ele por causa do meu vídeo do Instagram. Claro que ele estava machucado, não ia, Sim, né? lógico. Mas eu falei, olha, moça, eu sinto muito que ela tenha terminado com você por causa de um vídeo de internet. Mas
provavelmente ela já estava meio propensa a fazer isso e usou o signo como uma desculpa, sabe? Então, assim, os signos, eles têm ali um fundamento. Isso é bem legal esclarecer, né? Eu pesquiso, eu estudo, eu faço tudo certinho, eu tento ser coerente com o que eu consigo fazer, mas ele não é uma verdade absoluta. Então, é legal você ter ali de entretenimento, você saber as características, você ter essa questão de autoconhecimento, você entender a si e entender os outros, mas também não é assim, ó, nossa, você nasceu ariano, você vai ser surtado e bater em todo mundo. Não é assim, gente. Eu tenho mais camadas, criação, vivências, personalidade, sabe? A pessoa que nasceu aqui, nasceu na China, por exemplo, elas podem ter o mesmo mapa astral, mas elas não vão ser iguais, porque as vivências determinam também o nosso caráter, a nossa criação, os nossos costumes, a nossa cultura, tudo isso engloba, sabe? Então é uma forma só de você se entender e entender melhor os outros. Eu gosto muito da astrologia nesse aspecto. Perfeito, e até porque não existe uma verdade absoluta, né? Tudo depende das circunstâncias. Então, o que você diz pra mim tem muito sentido. Qual foi o vídeo que mais bombou, assim, além desse, né, dos rankings ali dos infiéis? Eu imagino que tenha muitos conteúdos que deram muito certo na sua rede social. 2, 3 anos atrás, o que mais viralizou, assim, que eu bati, assim, 5, 6, 7 milhões de visualizações em um único vídeo, 200, 300 mil likes, que pra mim é bastante coisa. Muito? Foi o ranking, porque a pessoa sempre ia lá até o finalzinho pra ver qual que era o signo dela, em que lugar que ela estava. Hoje já não tá viralizando tanto, eu sinto assim, eu vejo pelas minhas métricas, né? Mas hoje o meme funciona muito bem. É isso, um beijo da Anitta. Então eu coloco algum meme engraçado, de alguma situação engraçada, e eu já bati 12, 13 milhões de visualizações. Teve um vídeo que eu bati quase 500 mil likes. E é uma coisa que eu tenho muito orgulho, sabe? Porque, Sim. poxa, pra mim é bastante, sabe? Talvez pra algumas pessoas não seja muito. Mas pra mim é tipo meu trabalho se É consolidando ao longo do demais, tempo, imagina. sabe? Olha quantas pessoas foram impactadas por esse Uhum. conteúdo, né? Aham. E se você fez ali do dia daquela pessoa mais animada, ou se de repente deu algum conselho pra ela, se você falou de alguma característica que talvez ela pensou assim, ai, não vou aflorar isso aqui, então, ai, vou cuidar com esse tipo de comportamento. E já fez algo diferente, pensando no momento que ela tá vivendo, já valeu a pena, porque você já impactou a vida daquela pessoa, né? E eu lembrei de uma coisa muito legal. Pessoas como a Virgínia já compartilhou o meu vídeo nos stories, signos mais ciumentos, se eu não me engano, a Virgínia compartilhou o meu conteúdo, páginas como Alfinetei, páginas como o Google Gloss, já tive esse reconhecimento por páginas grandes também, que eu fiquei muito orgulhoso, sabe? E antes de nós encerrarmos, algo muito importante, passa o seu @, Marcos. Ah, por favor, se vocês puderem ir lá me acompanhar, dar uma chance de ver meu vídeo, eu gosto muito, sabe? Eu tento fazer tudo com muita responsabilidade, é legal falar isso, sabe? Eu tento ser ético nessa profissão, porque isso é complicado, né, gente? Alguns influenciadores, eles não têm muita ética, eles acabam divulgando coisas que não são muito bacanas, às vezes, e eu tento ser muito certinho com isso, ter muita responsabilidade com esse público, com esse voto de confiança que vocês dão pra mim. Então, se puder me seguir lá, é Marcos Possetti. E aí, se você tiver interesse em saber tomar pastoral, me manda mensagem que eu respondo. Faz isso, se você quer se conhecer melhor, você entender melhor as pessoas. A astrologia é um dos pilares, não é uma verdade absoluta, que você consegue entender melhor as pessoas. Isso é muito bacana também. Adorei o papo. Gil, Adorei. muito obrigado, Obrigada. sério, você é Super incrível. leve, amei. É isso aí, que legal, gente. Que entrevista legal. Beijo pra você, Marcos, que tá aí nos assistindo. Eu vi que ele postou lá no Instagram, né? Até colocou lá o link do nosso programa. Beijo pra você aí, pra toda a sua família e seus amigos, tá bom? Gente, agora mudando um pouquinho mais de assunto, a gente tá aí, né, nesse período de férias agora, com o início do ano letivo batendo aí na porta, começa também a correria dos pais para comprar os materiais escolares. E para auxiliar os consumidores, o Procon realizou uma pesquisa de preços com foco nos itens mais pedidos nas listas de volta às aulas. E quem traz mais informações para a gente sobre essa pesquisa é a repórter Júlia Neres. E aí, claro, né, que a Júlia Neres vai trazer todos os detalhes para a gente em relação a esse assunto. Boa tarde, Júlia. Boa tarde, Pamela. Uma ótima tarde a você que acompanha o Vitrine. Pamela, essa pesquisa do Procon revelou aí que a diferença dos preços desses itens
pode chegar a 88%. Em uma pesquisa básica realizada pelo Procon, uma lista de materiais escolares pode custar aí R$ 252, enquanto a mesma lista, mas com produtos mais caros em outros estabelecimentos, pode passar de R$ 2.500, ou seja, uma diferença aí de quase R$ 2.000 para uma mesma lista de materiais escolares. Isso mostra, então, a importância dessa pesquisa de preço, de bater perna e procurar em várias lojas para que você garanta essa economia, já que esse período de comprar o material escolar acaba pesando tanto no bolso dos pais. Ainda segundo o Procon, é preciso reforçar aí as orientações para esse período de que alguns itens de uso coletivo, como o papel higiênico, copos descartáveis e produtos de higiene, não podem ser exigidos pelas escolas. Esses custos devem estar inclusos na mensalidade, conforme uma lei existente, então que é importante reforçar isso aos pais. O Procon destaca ainda que não se pode condicionar a aquisição dos itens em estabelecimentos comerciais específicos, uma vez que o consumidor tem o direito à liberdade de escolha do fornecedor. Da mesma forma, a exigência de marcas específicas de produtos somente é justificável em situações excepcionais. Então é importante lembrar aí que a escola não pode exigir que o pai compre em tal loja, ofereça desconto em outra loja, também não pode exigir a marca dos produtos que são pedidos na lista. É importante estar atento a todos esses detalhes para garantir uma economia e aliviar um pouquinho o bolso nesse custo tão alto que acaba sendo o material escolar. Pamela. Verdade, Júlia, muito obrigada então pelas informações. E continuando nesse assunto da compra de materiais escolares, vale de tudo para economizar, né, gente? Até reaproveitar aí alguns itens que continuam bons e, claro, ficar atento também para não passar do orçamento. E quem mostra pra gente é a repórter Raquel Gomes. A Eduarda tem 8 anos e adora estudar. As aulas só voltam no início de fevereiro, mas ela já está animada com o retorno do ano letivo e, claro, para a compra do material escolar. Mesmo gostando de ir com a mãe, ela entende que nem sempre isso é possível. E sabe também que precisa seguir uma regra importante. A gente tem que comprar só o que tem na lista. Daí a gente compra caneta preta, caneta azul, corretivo, borracha, caderno, agenda. A Rosilda compra os materiais das filhas há um bom tempo e, por isso, consegue achar um meio termo entre o que as filhas gostam e o que precisam. E aquilo que eu tenho que comprar, eu dou uma pesquisada no preço, né? Dou uma pesquisada, procuro, às vezes, não levar elas e, se tiver que levar, já falar para elas, ó. De repente, assim, você pode usar a estratégia, tipo assim, você pode pegar uma coisa, uma ou duas coisas, né? Que você goste, mas as outras eu não abro mão de pegar o mais em conta, né? Outra coisa que faz a diferença no bolso é a reutilização de alguns itens. Aqui na casa da Rosilda, todo começo de ano é assim. É hora de ver o que foi usado pelas filhas no ano anterior e o que ainda pode ser usado no ano letivo que vai começar. Eu uso mochila, eu uso cadernos. Eu estojo a mochila. Você cuida bem durante o ano? Cuida. Aí você vê que dá para usar, que ainda está muito bom. O Procon do Estado também repassa dicas que podem evitar dor de cabeça na hora da compra. Pesquisa de preços e pesquisa de condições de pagamento. Quem pesquisa acaba economizando. Os pais devem considerar também a compra do material de forma coletiva. Se reúnem todos os pais, compram uma quantidade maior de material, conseguem melhores preços e melhores condições de pagamento também. Seguindo as dicas tanto do Procon quanto da experiente mãe Rosilda, é possível garantir qualidade e tranquilidade nesse momento importante para as crianças. Eu olho muito pela minha infância, né? Quando minha mãe ia comprar materiais para mim, eu gostava de ir junto. Eu achava assim uma coisa muito, né, para a criança é muito importante, é muito gostoso, prazeroso. Então, às vezes, eu levo sim para elas viver aquele momento. É isso aí, gente. Quem segue as dicas e pesquisa, economiza. A gente vai para o intervalo rapidinho e a gente já volta.
Voltamos com o nosso Vitrine Revista e agora para dar um recadinho especial para você. Nós estamos no período de férias, praia, piscina, sol, vento, mas também poluição. Então você já parou para pensar por tudo que o seu cabelo passa todos esses dias? Os fios estão sempre expostos a agentes agressores em qualquer ambiente. E é exatamente por isso que a Bioextratos apresenta a linha Mais Proteção. Um verdadeiro escudo para a beleza dos seus cabelos. A linha Mais Proteção da Bioextratos foi desenvolvida para blindar os fios contra poluentes, tem ação quelante, que desintoxica profundamente, eliminando impurezas e metais pesados acumulados no dia a dia. Então você sabe aquele esverdeado que aparece depois da piscina? A linha também ajuda a evitar e também a remover esse efeito indesejado. E não para por aí. Ela também protege do sol, do calor, do secador, evita o desbotamento da cor e combate o ressecamento, mantendo os fios sempre saudáveis, hidratados e cheios de vida. Indicada para todos os tipos de cabelo, a linha Mais Proteção une limpeza inteligente, hidratação e proteção completa na sua rotina. Bioextratos, linha Mais Proteção. Defenda a sua beleza. Recadinho dado. Agora nós vamos lá para nossa cozinha com a Manu, que está preparando, aliás, já preparou um hambúrguer de grão de bico. Olha que coisa linda, gente. Já tá aí montadinho, né, Manu? Em relação à montagem, não tem muito segredo, né? É bem tranquilo, bem simples? Bem tranquilo. A gente monta tradicionalmente, né? Ou como preferir em casa, coloca o que preferir, ou os acompanhamentos que gostar. Maravilha, gente. E os beijos e abraços, Manu, de hoje vão para quem? Queria mandar um beijo, um abraço para os meus pais que devem estar lá assistindo eu. Pro meu patrão. Com certeza estão, né? Pro meu patrão que deu essa brechinha aí para mim estar aqui com vocês. E agradecer vocês por essa oportunidade de estar aqui novamente, né? Imagina, sempre muito bem-vinda por aqui para fazer essas receitas aí deliciosas. Vamos lá então provar, que agora chega a hora, né? Aquela hora que é um sacrifício provar a receita. Deixa eu pegar esse aqui que já tá separadinho. Vamos provar agora aqui, então, uma receita que a Manu preparou com todo carinho, que é o hambúrguer de grão de bico, tá bom? Gente, daí é assim, ó, comer hambúrguer é desse jeito aqui, você pega na mão mesmo, não tem problema, pra dar aquela mordida generosa, né? Então, bora lá provar essa receita. Essa geleia também de abacaxi com pimenta. Maravilhosa, olha, né? Deliciosa. Gente, vale a pena fazer aí na sua casa, tá bom? A gente vai ficando por aqui. Beijo pra você e até amanhã. Ficou bom? Delicioso. Vou comer mais.